Quando se fala em Cuba, e eu gostaria de inicialmente ter a ajuda aí de vocês, o que que vocês sabem, o que que remete, o que que vem à cabeça de vocês quando se fala em Cuba? Pode ser um personagem da história, pode ser sobre essa parte física do país, qualquer coisa. O que que vocês sabem? Gostaria da participação. Vamos lá? Hã? Ninguém? Eu penso em eu vou ser bem sincera, eu penso em um lugar muito interessante para conhecer, porque eu acho que é um lugar que tem muita cultura, um lugar legal, sabe, para você ir visitar, para conhecer, entretenimento, essas coisas. Sim, sem contar, Mayara, que Cuba, a localização dela, né, geograficamente falando, é um dos lugares Oi, mais... Macir. Oi, tudo bem? É um dos lugares mais bonitos que a gente tem no continente americano, que é o Caribe, né? As ilhas do Caribe, né? É onde é a localização, aquelas praias paradisíacas bonitas, É né? muito lindo. Então, sem contar que é muito bonito, né? Essa questão turisticamente falando, né? Para a gente conhecer, né? Mas a história de Cuba, pessoal, remete, né, a vários fatos históricos importantes na história, até a gente pode falar da humanidade contemporânea, né? Nossa, né? Como eu estava falando, sempre, pessoal, sempre quando a gente vai falar de questões políticas e econômicas, tá? Dependendo da data, a gente vai sempre remeter à Guerra Fria, tá? Por quê? Porque o mundo estava bipolarizado, tá? De um lado a União Soviética e do outro lado os Estados Oi, Unidos. bom dia. Oi, bom dia. E o que aconteceu em Cuba, tá? Tá ligado a isso, tá? Lembrando, a União Soviética e Estados Unidos, eles na Guerra Fria viviam uma guerra de tensão. E Cuba é praticamente um vizinho dos Estados Unidos, tá? Cuba, para vocês terem uma ideia, fica a 150 quilômetros dos Estados Unidos, então é do lado. Então o que que acontece? Estrategicamente, a ilha de Cuba, na época da Guerra Fria, ela foi usada como base da União Soviética num eventual confronto bélico contra os Estados Unidos, tá? Então, para vocês terem uma ideia, como que foi importante, né? O que aconteceu em Cuba foi importante para essa parte da história aí. Sem contar, pessoal, que o que aconteceu com o resto da América Latina, Cuba trouxe... foi importante porque os Estados Unidos usou Cuba como exemplo da não disseminação do socialismo nos outros países. Então, aquele processo das ditaduras, né, que aconteceram ao longo da América do Sul, principalmente, tem muito a ver com o que aconteceu em Cuba. Os Estados Unidos falaram, olha, não vamos deixar o socialismo se disseminar aqui pelo continente americano, né? Então, houve várias ditaduras, né, no Brasil, na Argentina, no Chile, enfim, em praticamente quase todos os países aqui da América do Sul, tá? E outra coisa, pessoal, quando nós falamos de Cuba, o que aconteceu em Cuba, sempre vem na nossa cabeça o socialismo. Como que é um país que vive em um regime socialista, né? E tem, né, um bem pertinho da gente, porque a gente lê sobre o socialismo e tal, mas a gente não tem noção de como que é, né, um país lá. Para vocês terem uma ideia, num país, num regime socialista, você não pode adquirir bens, né? Por exemplo, você não pode ficar comprando carro, trocando de carro, você não pode comprar imóvel, você não pode ter as coisas, né? Assim, como a gente
tá acostumado, né, no mundo capitalista, tá? Então, aí você fala assim, ô professor, mas não tem carro em Cuba? Tem carro em Cuba. Os carros são todos antigos, pessoal. E esses bens, esses carros, eles passam de geração para geração, entendeu? Não tem fábrica de automóvel, montadora em Cuba. É um regime socialista. Então, todas as empresas que existem em Cuba são do governo, tá? Que é uma característica do socialismo, tá? Todo cidadão, ele trabalha de alguma forma para o governo. Então, quem vive na área rural e tem lá um pedaço de terra lá, essa terra não é dele, essa terra é do governo. Então, ele vai trabalhar, ele vai cultivar, o que ele ganhar, uma parte vai para o governo, entendeu? Isso aí é o socialismo, tá? O regime socialista, tá? Mas vamos entrar aqui diretamente nessa parte do capítulo, tá? E aí quando chegar quase no final da aula, aí eu vou abrir para vocês falarem, comentarem, tirarem as dúvidas, tá bom? Pode ser assim? Tranquilo? Sim. Beleza. Ó, pessoal, então vamos lá. República Socialista, tá? Cuba é uma república socialista, lenista, marxista, unitária, localizada na América do Norte. A sua capital, Havana, é a maior cidade do país. Outras cidades importantes são Santiago, de Cuba, Santa Clara e Varadero. No século XX, o país exerceu importante papel na geopolítica, por ser o único estado socialista próximo aos Estados Unidos da América. Seu nome oficial, República de Cuba, e é uma ilha localizada no Mar do Caribe, na América Central. Principal ilha, mas além dela, né, existem papel na geopolítica, por ser o único estado socialista próximo dos Estados Unidos. É a principal ilha. Além dela, existem mais de 350, completando o arquipélago. As fronteiras são com os Estados Unidos, ao norte, Jamaica, ao sul, México, a leste, e ilhas como Turco e Caicos, ao oeste. O clima predominante em Cuba é tropical úmido, tá, pessoal? Então, clima tropical. Tá? Então, ó, já convida, né? Eu estava falando com a Maiara, para quem chegou depois, que Cuba, né, fica na Ilha do Caribe, né, aquelas praias bonitas, né, uma das partes mais bonitas do continente americano. E o clima ainda favorece, né? É um clima tropical, que geralmente a característica do clima tropical é a temperatura amena, mas aquela temperatura que a gente está acostumado aqui no Brasil, por exemplo, tá? Uma vez que a temperatura oscila entre 18 e 31 graus durante o ano. Há duas estações bem definidas, clima seco, que dura de novembro a abril, e o clima chuvoso e quente, que dura de maio a outubro. Possui uma área de 110.861 quilômetros quadrados. Então, relativamente um território pequeno, tá? Cuba é uma ilha pequena, tá? A metade do tamanho daqui do nosso estado, de São Paulo, tá? São Paulo tem 200, quase 300 quilômetros quadrados. Então, menos da metade de São Paulo. Então, é um território, né, um país pequeno, tá? A língua predominante é o espanhol e a bandeira oficial tem 5 faixas horizontais, alternando as cores. Elas representam os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Vamos entrar um pouquinho na história agora, pessoal, de Cuba. Ó, Cuba era habitada por índios das etnias Tainos, Silbones, como a maioria das ilhas do Caribe. Os povos indígenas acabaram praticamente extintos em consequência da chegada dos espanhóis, que trouxeram doenças e guerras para o arquipélago. É aquela coisa, né? Aquela história, né? Os povos que moravam aqui, né, sofreram muito, né? E foram muitos dizimados, né? Tanto pela ganância, né, dos espanhóis, como também por doenças que eles traziam, tá?
Os africanos... Moacir, Oi, pode falar. desculpa interromper. Não. Onde é que você está lendo? Ó, Mayara, eu fiz um roteiro, fiz um resumo não, do livro, tá? Então, eu queria só que vocês prestassem Ah, tá. atenção por enquanto, tá? Pensei que estava no livro, Não, não, desculpa. não está no livro, não. Por enquanto, presta atenção, aí depois a gente vai comentar sobre o que eu tô falando aqui, tá bom? Tá bom. Então, pessoal, Cuba também mantinha um importante porto usado para redistribuição dos negros. Então, pessoal, Cuba, aqui na América Central, né, ou na América Latina, enfim, uma das partes, né, que foi utilizada a mão de obra escrava. Lembrando que ao longo aqui da América do Sul, poucos países utilizaram, né, a mão de obra escrava, tá? Mas na América Central, que eles tinham aquele sistema de plantations, né, que eles plantavam cana de açúcar, tá? Foi um dos poucos pontos, né, territórios que foi utilizado mão de obra escrava. Então, vocês podem ver a característica, né, das etnias, né, da América Central, tem muitos negros, porque são descendentes de escravos na época da colonização, tá? Então, Cuba tem muitos traços, né, de escravidão, tá? Tem muitos negros, né, em Cuba, tá bom? Independência. No final do século XIX, Cuba tornou-se independente, sob forte influência dos Estados Unidos. Isso é importante, tá, pessoal? Os Estados Unidos, antes da independência de Cuba, que a gente vai falar a seguir, teve muita influência, né, sobre os Estados Unidos, tá? A coroa espanhola sufocou toda e qualquer tentativa de revolta, tanto pelo conflito direto e armado, quanto por concessões econômicas. Então, quando Cuba se tornou independente, ela teve muita ajuda dos Estados Unidos, tá? E isso daí foi uma característica muito importante para o que veio acontecer depois, com essa influência dos Estados Unidos sobre o território cubano, tá? No ano de 1852, o governo americano propôs ao governo espanhol a compra do país socialista, mas a proposta foi recusada 2 vezes. Muitos motins foram promovidos por revolucionários cubanos. O motivo principal era que a Espanha reconhecesse a independência. Em respostas, foram enviados mais soldados para a ilha. José Martí, 1853 a 1895. Liderou, em 1895, uma nova tentativa de separação, mas também fracassou. Aqui, ó, agora falando um pouquinho da guerra hispano-americana, foi onde aconteceu a independência. Ó. Em 25 de janeiro de 1898, aconteceu a explosão do navio americano Marinho, matando 16 tripulantes. Como o navio estava ancorado no porto de Havana, a Espanha foi responsabilizada pelo atentado e o governo dos Estados Unidos declarou guerra ao país. Por causa disso, os espanhóis perderam seus territórios. Então, teve uma consequência, né, esse fato, né, que ocorreu. E vocês podem perceber que os Estados Unidos, né, estavam envolvidos nisso daí, e isso daí ajudou, né, nesse processo de separação de Cuba dos espanhóis, né, dos colonizadores, né. Protetorado americano. Quando acabou a guerra, o governo cubano foi obrigado pelos Estados Unidos a aceitar a emenda Platt na Constituição de 1903, obtendo controle da Baía de Guantánamo e das atividades econômicas de toda a ilha. A revogação da emenda aconteceu em 1934. Vocês perceberam, pessoal, que Cuba, eles conseguiram, né, a independência da Espanha, porém, eles continuaram um país dependente do maior país aqui da América, dos Estados Unidos, né? Então, eles continuaram presos, né, assim, politicamente falando, sobre outro país. Então, eles se desvencilharam da Espanha, mas continuaram presos aos americanos, né? Que foi esse tratado de emenda de Platt aqui, né? Qual que era de que Cuba vivia, assim?
qual que era a atividade econômica? Era as plantations, a plantação de cana, né? Aquelas plantations, né? Economicamente, Cuba era um país agrário. E tudo que Cuba conseguia, né, ganhar, passou para os americanos, não adiantou muita coisa, né? Então, eles ficaram, de qualquer forma, presos aos americanos, né? Então, isso é um ponto importante, tá? Que só veio a se desvencilhar disso com a Revolução Cubana. O que foi a emenda de Platt? Cessão de terras aos Estados Unidos, proibição de tratado com outros países, limitação da dívida pública e de empréstimos exteriores, intervenção militar americana, caso a soberania fosse ameaçada, tá? Então, até o final do governo de um importante militar, né, chamado de Fulgêncio Batista, tá? O Cuba era aliado, né, dos Estados Unidos, ou vivia na dependência dos Estados Unidos, tá? Mas estavam surgindo em toda Cuba, alguns pontos, né, de alguns revolucionários, né, que tentavam livrar Cuba, né, do domínio americano, tá? De um país mais, enfim, que eles consideravam mais justo, porque o Fulgêncio Batista, que estava então era um ditador, tá? Ele era alinhado com o governo norte-americano. E só com a Revolução Cubana, tá, que veio a acontecer depois, a gente vai entrar agora aqui nela, tá, e com os personagens importantes aí na história, né? Vamos ver se vocês sabem quem é o principal personagem da Revolução Cubana na história, né, contemporânea, recente aqui, né? Quem implementou o socialismo lá? Quem foi esse importante revolucionário, né? É muito conhecido na nossa história. Quem que pode me ajudar nessa daí? Vamos lá? É o Che Guevara? Também. E lembrando, Che Guevara, ele era membro desse grupo, mas quem era o líder desse grupo? Ninguém? Fidel Castro, pessoal. Fidel Castro. Então, Fidel Castro, né? Lembrando, era o Fulgêncio Batista. Ele vivia, né? Ele foi eleito, né? Primeiro, ele foi eleito. Deixa eu pegar aqui. Ele foi eleito, né? Presidente, numa emenda constitucional, tá? Foi uma parte até democrática, tá? De 1940 a 1944. E depois ele saiu do governo, vieram outros, mas ele impôs uma ditadura. Ele depois, o presidente, e em 1905 ele ficou no poder de 1940 a 44, depois voltou ao poder em 52 e até 59 ele ficou no poder, tá? Mas aí já com uma ditadura. O que seria uma ditadura, pessoal? O que vocês sabem sobre isso? Lembrando, o Brasil já viveu um período de ditadura militar, né? Qual que é a principal característica de uma ditadura? Alguém quer se arriscar aí? Gabriel, Lohane, ninguém? Arthur? Ana O que Clara? você falou, Mocer, do povo direito. Direito? Para vocês, o que seria uma ditadura? Porque quando a gente fala de América Latina, tá? E a gente vai falar muito sobre a América Latina praticamente até o final do ano agora, né? O que seria uma ditadura, né? E quando a gente fala de América Latina, as ditaduras que aconteceram aqui praticamente foram... Guerra? Não. Ditadura, a gente Um pode falar... período onde... É pra falar que a gente pensa de ditadura, O você? que vocês sabem? Posso falar? Pode. Eu... Podem. Eu gosto muito da participação de vocês. Vamos lá.
Pode falar, A Ana. ditadura não é um período onde a população é dominada por um regime muito autoritário, onde não tem muitos direitos. Isso, perfeito. É isso aí, pessoal. Ó, a ditadura, uma ditadura, um processo de ditadura, né, que aconteceu em vários países ao longo da Professor, história. posso falar? Pode também, pode falar. A participação é mais importante. Vai lá, Gabriel. Para mim, a ditadura é quando a pessoa ela cria uma regra, aí, tipo assim, ela cria a regra e impõe as regras da suposta lei que ela criou. Sim, sim, sim. Moacir, posso falar também? Pode. Para mim Devem. também a ditadura resume a falta da liberdade de expressão. Quem falou isso daí? Desculpa, eu não vi. Yolanda. Yolanda. Grande. É isso aí, pessoal. Muito bem. Davi quer falar? Sim, Pode falar, Davi. a ditadura militar era tipo que as pessoas não tinham liberdade para falar o que elas queriam. Certo. Pessoal, ó, alguém mais quer falar? Tá bacana hoje, hein? Todo mundo participando, assim que eu gosto. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer dar sua opinião? Ninguém? Tá bom. Então, pessoal, isso, ó, a ditadura é um misto do que cada um de vocês aí falou, tá? Então, vamos colocar, vamos traçar um paralelo da ditadura, né? De um processo de ditadura, né? Que foi governado, que vários países utilizaram ao longo da história, com o que a gente vive hoje, né? Que é um processo democrático, né? A ditadura é totalmente o inverso disso daí. Hoje em dia, nós podemos eleger falando politicamente, né? Nós podemos eleger os nossos governantes, né? E a gente tem toda a liberdade para isso, né? A gente vai lá, escolhe, lê sobre o candidato, vê as propostas dele, né? E o que a gente entende como o cara ideal, o governante ideal para nós, nós vamos lá no dia da eleição e votamos, né? Mas, por outro lado, também, nós também temos todo o direito de criticar, de expor a nossa opinião sobre aquele governo ou não, principalmente hoje em dia com as tecnologias, né? As mídias sociais, enfim, tudo que a gente tem à nossa disposição para expor a nossa opinião. É uma democracia, né? A gente é livre, nós somos livres para tudo isso, para expor a opinião e também para decidir sobre os rumos do país, né? O regime ditatorial é totalmente inverso disso. Então, Cuba, com o Fulgêncio Batista, que ele era alinhado com os Estados Unidos, tá? Era uma ditadura também, tá? Aí você fala assim, professor, mas aí quando o socialismo de Fidel Castro conseguiu, né, por meio de uma revolução, chegar ao poder, aí teve um período de democracia? Também não, tá? Porque Fidel Castro, ele ficou até 2008 no poder. Olha só, de 59 a 2008. Vocês acham que isso aí é uma democracia? O que vocês acham? Não, né? O povo não participava. O povo não participava, né? Não é que nem aqui no Brasil, né? Que a gente, de 4 em 4 anos, a gente não... Vocês ainda não, vocês não têm idade, né? Mas a partir dos 16 anos, e eu aconselho, pessoal, quando vocês fizerem 16 anos, tira um título de vocês. Seja cidadão. Participem dos rumos, né? Do país, tá? É importante que vocês participem. Eu, com 16 anos, eu tirei o meu título. Porque eu achava importante eu também participar, tá? O jovem, vocês, quando vocês querem, vocês são muito importantes, é muito importante a opinião de vocês, é muito importante essa parte democrática, vocês serem inseridos desde cedo nessa parte aí. Então, voltando a falar de Cuba, Cuba viveu um período, praticamente a sua história toda, antidemocrático, tá? Tanto é que o cidadão lá, ele não tem direito nem de comprar algo, porque ele trabalha praticamente por seu sustento, até hoje, tá? Ele só, o pessoal
os moradores de Cuba só podem comprar coisas que não, as pessoas, tipo assim, outros países não podem comprar coisa deles, né? Nem mandar para lá. E Sim, os carros só podem ser vendidos, né? é até importante, Davi, você falar sobre isso, porque eu estava esquecendo de falar sobre o embargo, né? Então, o que acontece? Pensa bem, o período da história, né, que foi a Revolução Cubana, vivia no período lá da Guerra Fria, certo? Certo? União Soviética de um lado e os Estados Unidos de outro. E a Cuba era o único país socialista aqui na América, no continente americano todo. E isso daí, estrategicamente, foi bom para a União Soviética. Cuba se tornou aliado da União Soviética, inclusive, pessoal, na Guerra Fria, tinha a chamada guerra dos mísseis, tá? O mundo vivia sob tensão de um conflito direto entre essas duas potências. Então, o mundo podia ser destruído se isso acontecesse. Tanto é que, como Cuba era praticamente do lado dos Estados Unidos, tá? Faz praticamente fronteira, aonde que a União Soviética fez uma base militar para apontar uns mísseis em direção aos Estados Unidos. Isso aconteceu, tá? Em Cuba, tá? Então, o que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos ficou contente com Cuba, com o governo cubano? Isso daí que o Davi falou é muito importante. Os Estados Unidos, eles fizeram um embargo econômico sobre Cuba. Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui sobre o que aconteceu. Cuba, ele era um país agrário, né, rural. Quais eram os principais produtos, né, dessa agricultura? O charuto, porque culturalmente o charuto cubano, vocês já ouviram falar nisso, né? O charuto cubano é o melhor charuto do mundo, né? Então eles desenvolviam muito essa parte de fumo, né? Para a fabricação de charuto. É o principal país do mundo em fabricação de charutos, tá? Açúcar, né? Cana de açúcar e rum. São os três principais produtos agrícolas, né? Então, os Estados Unidos, eles fizeram um embargo econômico, todo mundo que era alinhado com os Estados Unidos não podia comprar ou vender nada para Cuba. Por aí vocês tiram. Então, por exemplo, a Alemanha comprou açúcar de Cuba. Então, algum derivado que vai açúcar que ele quisesse vender para os Estados Unidos, ele não podia. Por quê? Porque tinha a cana, ele comprou a cana de Cuba. Então, aí você acha que a Alemanha ia comprar a cana de Cuba? Não, porque os Estados Unidos era um potencial muito grande, né, economicamente. Então, ele comprava várias coisas de vários países. Então, Isso acontece até hoje? Isso, não, então, aí a gente vai entrar numa outra parte, né? O que acontece? Ao longo do tempo, aí, principalmente depois que Fidel Castro, Fidel Castro, pessoal, só saiu de Cuba, tá? Ele saiu, né, do poder, né? Porque ele ficou doente em 2008. Mas aí quem entrou no lugar dele? Foi o irmão dele, Raul Castro, que também participou da Revolução Cubana. Isso daí tá diminuindo, tá? Inclusive, eu até separei aqui uma parte no livro para mostrar para vocês. Na página 305, quem tiver com o livro aí, tá? A foto do Raul Castro aqui, ó. Esse cara é o irmão de Fidel Castro. Hoje ele está no poder em Cuba, tá? E o que acontece? Ao longo do tempo, as coisas estão mais flexíveis. Não que acabou o embargo. Por exemplo, o Barack Obama, que foi o ex-presidente dos Estados Unidos, ele era um cara mais flexível, tá? E o que acontece? Esse embargo, aos poucos, foi acabando. Tanto é que o Brasil teve vários negócios com Cuba, né? Porque o Lula, principalmente quando o Lula era presidente, ele tinha um viés mais nessa parte socialista, né? De sistema socialista. Então, ele tinha vários negócios com Cuba, né? Aos poucos foi acabando. Pessoal, aqui na página 305,
Tem alguns tópicos aqui que falam assim, ó, liberação da entrada de investimentos estrangeiros em alguns setores da economia de forma regulada, criação de mecanismos para que alguns agricultores possam ter propriedades privadas. Então, ó, aquela ideia de você não poder comprar propriedade privada já está mais flexível, você já pode ter. Se você tiver dinheiro e quiser comprar uma propriedade privada, agora você pode, tá? Isso aí está mudando, tá mais flexível, tá? Ou se tornou mais flexível, tá? Ao longo do tempo. Mas ainda é um viés socialista até hoje. Mas, pessoal, tem alguma parte boa nisso daí, tá? Cuba, historicamente, desde quando o socialismo, né, tomou o poder lá, a parte de educação é muito, eles investem muito. Tanto é, pessoal, que por ser um país pequeno, é um dos países que mais forma médico no mundo, tá? Proporcionalmente falando. Muita medicina lá é muita, assim, eles dão muita importância para essa parte, tá? Tanto é que praticamente não tem índice de analfabetismo em Cuba, tá? Eles investem muito nessa parte aí social, né? De educação. A longevidade, né, também, né, o IDH deles, né, essa parte é importante porque é maior do que o do Brasil, por exemplo, tá? O índice, essa parte de longevidade, né, o cidadão lá, ele vai até 79 anos, no Brasil é 76, né, 76 anos, né, e em Cuba é 79 anos, então essa parte é muito desenvolvida lá, tá? Principalmente educação, tá? E saúde, tá? É muito desenvolvida em Cuba, tá? Então, pessoal, aí quando o Trump, né, o Donald Trump entrou, voltou meio que na estaca zero, né, que ele tem outro pensamento, o presidente dos Estados Unidos, né, é outro viés, né, outro tipo de pensamento, ele não é tão flexível quanto o Barack Obama. Para vocês terem uma ideia, o Barack Obama foi o presidente dos Estados Unidos que visitou a ilha de Cuba, historicamente não tinha acontecido, né? Para vocês terem uma ideia, aconteceu com o Barack Obama, tá? Visitou Cuba, começou uma proximidade, tá? E para vocês terem uma ideia, se existir uma proximidade, tá? Dos Estados Unidos, consequentemente o resto do mundo também vai ser mais fácil para esse embargo econômico aí acabando gradativamente, tá? Pessoal, ó, os pontos mais importantes sobre Cuba a gente falou. Vocês querem, tem alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação? Fiquem à vontade agora. É com vocês. Tudo certo? Tranquilos? Hã? Tranquilo. Uhum. Tá bom. Então, pessoal, na semana que vem a gente vai falar sobre o Paraguai. Lembrando, o Paraguai aconteceu alguns fatos importantes ao longo da história, como, por exemplo, a Guerra do Paraguai, né? Vocês sabiam que o território brasileiro foi invadido pelos paraguaios, né? Sim. Sabiam? Vocês devem ter tido essa aula em Eu história, ouvi né? falar. Vocês já tiveram essa aula em história? Já aprenderam isso em história? Não, Ainda não. Ainda não? Tá bom. eu pelo menos não. Vamos começar a ver em geografia, então. Tá? A gente vai falar sobre isso. Vamos ver se a gente já entra no Uruguai, né? Esse capítulo é Cuba, né? Paraguai, Uruguai, a Colômbia e a América Central. É bem extenso, né? Os temas. Vamos ver se a gente consegue falar sobre o Paraguai, o Uruguai e a Colômbia na semana que vem. Tá bom? Pessoal, boa semana. Façam lá as atividades, entram lá no Mundo, façam as atividades sobre o capítulo, tá? Sobre essa parte do capítulo. Oi, pode falar. Já liberou a nota da prova? Já está liberada, já está liberada. Eu perguntei isso no começo, você quer saber sua nota? Davi, entra lá, Davi. Entra lá no... Chega pelo e-mail, não chega? Chega... O meu chegou pelo e-mail.
chega pelo e-mail, a não ser que o Davi, né, no caso, tenha colocado o e-mail dele errado, tá? Mas, ó, faz o seguinte. Não. Faz o seguinte, entra lá no... Pergunta para mim lá no Mundi, que eu te falo a sua nota, tá bom? Sabe lá no chat? Ah, não, professor, deixa. Eu já tinha visto. Davi, se eu não me engano, você não foi tão bem, né, na prova. Mas não dá para recuperar ainda. Pessoal, boa semana para vocês, tá? Eu vou me despedindo, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa ainda? Não? Então, tenham uma boa semana. Fiquem com Deus aí, tá? Tchau, Moacir. Tchau, tchau. Tchau, Moacir. Tchau, tchau. Boa semana para todos.